Olá, o meu nome é Matheus Retres Fernandes, eu sou advogado, inscrito na OAB Santa Catarina número 46996, sou especialista em Direito Empresarial e pós-graduando em Direito Tributário. Eu presto serviços aqui na Projeto Solar, nós já falamos do contrato de compra e venda, no contrato de representação comercial, juntamente com o distrato e o contrato de preposto. Dando continuidade a essa série de vídeos, nós vamos iniciar agora a nossa explanação acerca do contrato de franquia. Inicialmente, é importante a gente destacar isso para este instrumento contratual, que a gente não vai conseguir esgotar esse tema, porque existem inúmeras formas de franquia, como eu vou estar explicando para vocês, né? Então, se a gente fosse pelo menos explicar 5 minutos de cada modalidade de franquia, a gente estaria avançando aí em 2 horas, 3 horas de vídeo. E como a ideia aqui é ser um pouquinho mais prático e passar um pouco da teoria do direito para vocês acerca do tratamento jurídico dos contratos e da sua estrutura lógica normativa, né? A gente preferiu estar focando somente no modelo de franquia adotado pela Projeto Solar, né? Nós temos franquias de empresas, nós temos franquias mistas, nós temos franquias de prestação de serviços, nós temos franquias de distribuição e entre outros. Então seria demasiado exaustivo para nós, né, trazer todas essas questões, sendo que não teriam nenhuma relevância prática. Portanto, inicialmente, partindo dessa premissa, né, o que é um instrumento de franquia? O instrumento de franquia, ele vem lá do direito norte-americano, onde, por exemplo, surgiu o McDonald's e demais companhias que visavam aumentar a sua área de atendimento. A exemplo do McDonald's, né, eles criaram um modelo de negócio, uma forma de produção e, para atender mais regiões, eles instalaram várias unidades do McDonald's em diversos lugares do país. E esse modelo de franquia norte-americano, ele é chamado de Business Format Franchising, ou seja, existe uma técnica envolvida, existe uma marca envolvida e existe um modelo de produção envolvido. Então, o franqueador, que seria a pessoa que detém todas essas informações, todo esse know-how, ele cede ao franqueado o uso da marca, toda a formatação do seu negócio a um franqueador, sujeitando ele a todas as normas convencionais, né, elaboradas pelo franqueador, né, todas essas formas de negócio envolvido naquele objeto, naquela prestação de serviço comercial. Então, num primeiro ponto, o que a gente tem que destacar? Nós temos um franqueador, que é aquele que obtém a marca, a tecnologia, a patente, os conhecimentos específicos do negócio e que disponibiliza aquele know-how, aquela informação, todo aquele conteúdo desenvolvido ao longo dos anos na atividade empresarial, ele disponibiliza aquilo totalmente ou parcialmente a um franqueado mediante um sistema de franquia em troca de uma participação de lucros, né, para que o franqueado não precise exercer todo aquele caminho penoso do início da atividade da empresa, onde a empresa muitas vezes não consegue se consolidar no mercado, corre riscos financeiros. O franqueado ele não tem todo esse risco de ter que montar uma estrutura, ou seja, ele se torna um parceiro comercial do franqueador. Ele já ganha um modelo de negócio consistente, pronto, com uma marca consolidada no mercado através do qual ele vai ter que desenvolver essa atividade comercial em parceria em outras regiões. E esse ramo, portanto, o que seria o franqueado, né? É aquele que ele aceita utilizar, mediante uma remuneração ao franqueador, uma oferta específica, né? Ele procura utilizar todas aquelas informações em um negócio próprio. Ou seja, na Projeto Solar nós estamos iniciando esse trabalho, né, porque nós temos já uma estrutura consolidada na área do ramo de energia fotovoltaica. Então nós estamos procurando levar o nome da Projeto Solar, uma marca já consolidada
registrada no Instituto Nacional de Patentes Industriais, levar essa marca, essa força dessa marca, esse sinônimo de produtividade e de certeza e de competência para outros lugares do Brasil, para outras pessoas que tenham interesse em investir em energia solar, mas que não querem correr o risco de iniciar um negócio do zero. E é através desse ponto que surge o grande paradigma das franquias, né? As franquias, elas vêm se tornando cada dia mais evidentes na sociedade contemporânea, porque com a facilidade da existência das marcas, o know-how e possíveis assistências oferecidas pelas grandes empresas, né, os empreendimentos têm sido cada vez mais interessantes nessas áreas, né? Motivo que torna o contrato de franquia um conhecimento indispensável no decorrer da formação de um eventual interessado nessa área. E é assim que a gente procura estar estruturando esse vídeo, levar conhecimento a quem tem interesse, a quem resolveu correr conosco essa trajetória, né, da Projeto Solar, para que a gente consiga ter êxitos nas nossas atividades. Mas a franquia, já que ela visa facilitar esse processo do empreendedor, né, quais que seriam os principais princípios e características de um contrato de franquia? Bem, nós temos várias características e eu procurei aqui trazer para vocês as principais. Primeiramente, um contrato de franquia, ele é em sua natureza bilateral, mas em sua atividade ele é multilateral. Por quê? Existirão vários contratos com vários franqueados em determinadas localidades do país. Nós podemos ter uma Projeto Solar Rio do Sul, uma Projeto Solar Itajaí, nós podemos ter uma Projeto Solar Pernambuco, uma Projeto Solar Manaus, uma Projeto Solar Porto Alegre e assim por diante, espalhadas por todo o país. Ou seja, vão ser contratos bilaterais com cada unidade dessa, através de uma gestora, mas num todo, em sua atividade comercial, ele vai ser multilateral. O contrato, por sua vez, ele é consensual. Ele não se trata de um contrato onde você vende uma coisa e troca de dinheiro. Porque num contrato de franquia você está recebendo muitas informações, muitas atividades, muitos segredos comerciais, anos de aprendizado no campo, acertando, errando, reformando, melhorando, tudo para oferecer uma franquia de qualidade, um serviço rentável de qualidade. Então ele é um contrato consensual, ou seja, ele é feito mediante um comum acordo entre o franqueado e o franqueador. Se houver uma divergência quanto aos termos do contrato, infelizmente ele não vai ser firmado. Tem que ser um contrato que dê igualdade para as partes e condições de desenvolver esse negócio de maneira saudável e sustentável economicamente falando. Outra característica, ele é um contrato oneroso, porque sempre vai haver uma remuneração envolvida, seja de uma maneira indireta ou direta. Muitas vezes há o pagamento da taxa inicial de franquia, ou seja, o preço pelo qual o franqueado ele paga para ter acesso a esse know-how, a essa marca, a essa estrutura de negócio, né? E depois tem os royalties, ou seja, são os valores que ele vai ter que repassar para a franqueadora em razão do lucro que ele obteve. Porque se ele está tendo lucro com esse modelo de negócio, ele deve isso ao franqueador. E é assim que funciona o negócio, o sistema de franquias no geral. Ou seja, você adquire um modelo de negócio, você adquire um modelo de assistência, porque vão haver equipes especializadas para auxiliar no desenvolvimento do seu negócio, para garantir que o seu negócio seja sustentável. E com o lucro, ao longo do tempo, você vai direcionando valores, royalties, para a manutenção de toda essa estrutura, para que o nome, a marca, seja cada vez mais forte no mercado e consiga tá trazendo a sustentabilidade econômica para todos os franqueados, né? Ele é aleatório, ele é um contrato aleatório, porque muitas vezes, apesar de todo o esforço, de toda a assistência, de toda a orientação, a gente não pode, enquanto franqueador, garantir o resultado antecipado desse contrato. É necessária uma construção, é necessário cumprir etapas comerciais para que o lucro seja obtido, né? Então, é impossível a gente estar dizendo que você vai vender R$1 milhão numa cidade de 60 mil habitantes, por exemplo, né?
que tu vai atingir 60 mil pessoas numa cidade de 20 mil habitantes, por exemplo. São situações que fogem ao nosso controle economicamente falando. Outrora, né, seja toda prestada assistência, todos os requisitos para que o negócio tenha arcabouço para conseguir desenvolver e chegar no tão almejado lucro, né, e as participações monetárias das vendas, certo? Partindo desse pressuposto, né, para garantir todos esses detalhes, como é um contrato, são modelos de franquia, são inúmeras características que um contrato desse deve ter, são inúmeras obrigações, responsabilidades das partes, royalties, taxa de franquias, prazos de pagamento, confidencialidade para que a parte simplesmente pague e suma no mundo com todas as informações de anos do franqueador. Visando tudo isso, né, é um contrato extremamente complexo que demanda orientação jurídica. Então, visando toda essa orientação jurídica, visando reunir todos estes institutos, né, a qualificação das partes, o objeto do negócio franqueado, as bases de cálculo, o sistema tributário, a demonstração de balanços, a emissão de relatórios, né, qual que é o valor da taxa inicial de franquia, qual que é o valor dos royalties a serem encaminhados a um franqueador, quais que são as responsabilidades das partes, quais que serão os treinamentos oferecidos, como é que será feita a adequação de uma fachada, como é que vai ser a adequação quem é que vai fornecer os itens de escritório. Tudo isso deve estar reunido dentro de um contrato de franquia. E partindo de todas essas premissas, visando regular toda essa relação, que foi editada em 1994 a Lei 8.955. Essa lei reuniu todos esses requisitos e procurou disciplinar todas essas relações, sendo conhecida como a Lei de Franquias, ou seja, é a lei que procura regular essa matéria. Recentemente, essa lei ela foi alterada no ano de 2019, há 2 anos atrás, pela Lei 13.966, que dentre as suas inovações, né, porque como nós estamos falando de um contrato que muitas vezes pode envolver franquias internacionais em outros idiomas e em outras regiões do mundo, a exemplo do próprio McDonald's, uma loja da Nike, um Burger King, uma Lacoste no ramo da moda, do ramo têxtil, né, por exemplo, nos shopping centers, né, a gente exige agora, a lei ela trouxe, né, que os contratos eles devem ser produzidos exclusivamente para o território nacional, ou seja, se aquelas empresas desejam fazer negócio no Brasil, elas têm que ter uma matriz estabelecida no Brasil e os efeitos só serão produzidos no Brasil, jamais atingindo as filiais e as matrizes presentes no exterior, através de holdings multimilionárias, né? Então, eles só vão produzir efeito no território nacional e deverão ser redigidos, né, pelo profissional competente em língua portuguesa, cumprindo com a legislação brasileira, né? E por fim, houve, né, quando a gente fala de rescisão, né, existe o pagamento das multas por quebra de confidencialidade, conforme eu já falei para vocês no caso de representação comercial. Existem as multas para o descumprimento das cláusulas de metas, para as cláusulas de desídia, as responsabilidades contratuais, inúmeros pontos que devem ser analisados e que, num futuro próximo, a gente vai estar fazendo um vídeo um pouco mais complexo, um pouco mais completo, né? E a gente vai estar explicando melhor cada item desses contratos, né? E por fim, nas hipóteses de rescisão, quando a franquia, a relação entre o franqueado e o franqueador não tem mais condições de serem resolvidas, essa lei ela trouxe a hipótese, né, de eleger um juízo arbitral para estar resolvendo a celeuma do contrato. Ou seja, ao invés de ir para a justiça, ela pode ir para uma câmara arbitral, que é um meio mais caro, porém mais célere de estar resolvendo essa questão, né? Então, como eu falei para vocês, né, um contrato de franquia, ele vem desde as hipóteses de rescisão, a eleição de um foro competente para julgar esse contrato, desde o estabelecimento da multa e dos termos de confidencialidade, das obrigações das partes, do objeto a ser negociado, da taxa de franquia, da carta de circular de oferta de franquia e assim por diante, né?
são cláusulas que constituem esse instrumento. É um instrumento complexo, né? Então ele deve ser feito sempre com muita atenção. E num futuro próximo a gente vai estar buscando elaborar novos vídeos para estar esclarecendo esses pontos, né, do contrato. Após esses 3 vídeos acerca do contrato de compra e venda, do contrato de representação comercial e do contrato de franquias, feito todo este apanhado geral acerca das estruturas e dos requisitos para a elaboração dos mesmos e de como a gente pode utilizar ele no nosso dia a dia, na prática comercial, caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato com a Projeto Solar que nós ficaremos felizes em esclarecê-las. Muito obrigado.